Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje venho com um vídeo muito esperado, que é perguntas que o cônsul nos fizeram lá na nossa entrevista para o visto do consulado americano. Gente do céu, confesso que até a hora de ir para a entrevista estava super calma. Graças a Deus, aqui no Recife a gente não tem acesso a ouvir as outras entrevistas, que eu acho que se eu ouvisse eu ia ficar mais nervosa, porque eu ia terminar dando uma desconcentrada na minha entrevista mesmo, e ia ficar meio tensa também de ouvir o outro sendo negado o visto. Você ia ficar mais apreensivo. Então aqui você tem um distanciamento e não consegue ouvir, isso é muito bom. Não sei nos outros estados do Brasil como é que funciona, se dá para ouvir ou não. Aqui realmente no Recife não dá. Então vamos sem enrolação para as perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi para onde a gente iria nos Estados Unidos, e a gente falou que iríamos para Orlando, e ele perguntou qual a data prevista. A gente falou que iria em fevereiro, previsão de fevereiro. Quantos dias? Ele perguntou quando que a gente queria ficar. A gente falou que 10 dias, que eu acho que é um tempo ok para você ir, conhecer, para aproveitar. Ele perguntou com quem a gente iria. A gente falou que era nós, eu, meu esposo e as filhas. Nós fizemos a entrevista juntos, eu e meu esposo, e optamos por deixar as meninas para fazer posteriormente. E no primeiro vídeo dessa série eu explico o motivo que a gente preferiu deixar as meninas para um segundo momento, tá bom? E aí, se você não assistiu, vai lá assistir. Também os documentos que a gente levou, também tem um vídeo à parte aí dessa série. E outra coisa que ele perguntou, quem vai custear a viagem? E aí eu falei que era meu esposo que ia custear, e ele perguntou quanto que ele iria levar na viagem. Isso é uma pergunta muito importante, porque eu havia estudado antes e não pode levar 10 mil dólares, acima de 10 mil dólares para os Estados Unidos sem declarar. E aí a gente teria problema em relação a isso. Meu esposo falou que ia levar 4 mil dólares, e aí ele perguntou na hora, assim, de cara, por pessoa? Aí ele disse, não, para todos. Aí eu completei, né? Já pretendemos sair daqui com tudo pago, hospedagem, viagem, parques, tudo. A gente só vai levar esse valor para gastar lá. Então, alimentação e gastar mesmo, assim, compras e tal. Por quê? Porque se a gente tivesse dito que era por pessoa, ia dar problema, porque ele ia somar 4 vezes 4, 16. Ia ultrapassar os 10 mil e olha a bronca. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, você também tem que seguir direitinho as respostas que você colocou lá na DS para ficar bem alinhado. Outra coisa que ele perguntou, se a gente tinha feito viagem internacional, e a gente disse que sim. Ele perguntou para onde, e a gente falou os locais. Inclusive ele perguntou mais de uma vez para onde a gente iria, e perguntou o ano que a gente viajou, e perguntou também se a gente tinha viajado juntos, eu e meu esposo, e a gente afirmou que sim. Uma dica que eu dou é deixe suas redes sociais abertas, porque na DS você coloca lá todas as suas redes sociais que eles pedem, e aí, estando aberta, ele vai poder verificar suas fotos e vai ficar mais fácil dele ver a sua realidade e ver que você está falando a verdade. Então, eu repostei, próxima data da minha entrevista, as minhas fotos da viagem para a Europa, e isso vale muito. Por quê? Porque ele percebe que você viajou para fora do país e que não ficou lá, você retornou para o seu país de origem. Isso é muito bom, porque fortalece o seu currículo, vamos dizer assim, para ir para os Estados Unidos. Então, se você não tem muitos vínculos, vamos dizer assim, você é solteiro, você trabalha home office, você não tem filhos, você não é casado, você não tem bens aqui no nosso país. Então, isso são vínculos enfraquecidos. Então, você pode fortalecer o seu passaporte com carimbos. Isso vai fortalecer aí teu currículo na hora de você tirar o visto americano. Então, é uma dica de ouro, tá? Uma outra dica que eu quero dar das perguntas que eu já respondi anteriormente, é que você não é obrigado a ir
na data que você previu lá na DS. Por exemplo, a gente colocou que iria para Orlando, mas não é obrigado você ir para Orlando. É só naquele momento da entrevista. Depois você pode mudar o plano, você pode ir para Orlando, você pode ir para Miami, você pode ir para Nova York. E o período também ali é uma estimativa de quando você vai. Não coloque muito próximo, porque você vai ter que, talvez, ele vai pedir para você comprovar que você tem condição já de manter essa viagem, de fazer essa viagem, tá? Então eu coloquei mais pra frente, porque aí daria tempo realmente da gente se organizar e o que é o que realmente a gente pretendia viajar, né? Vamos ver aí se vai sair em fevereiro ou se a gente vai antecipar um pouquinho ou não. Estamos ainda analisando as situações. E outra coisa importante é quando você vai falar o valor que você vai levar e os dias que você vai passar. Porque tem a ver com sua renda, quanto você ganha, para ver mais ou menos uma média de quanto você vai ganhar para juntar e gastar lá, tá? Tem que ser proporcional, a não ser que você tenha ganhado um dinheiro extra, vendido um bem e tenha um dinheiro reservado, ou se alguém que vai custear a sua viagem tenha como comprovar que tem esse dinheiro para você passar, por exemplo, um mês nos Estados Unidos. Então tem que ter aí essa proporcionalidade, tá? Para eles não acharem que você está mentindo. E aí, ou talvez eles até peçam para você comprovar e aí você já leva seus documentos, que é muito importante, porque qualquer coisa que eles peçam, vocês têm a prova lá na pastinha transparente, porque aí fica até mais fácil deles visualizarem a documentação, tá bom? Outra pergunta que eles fizeram foi se, porque a gente falou que as meninas iam com a gente, e perguntou se as meninas já tinham visto, e a gente falou que não, que ia tirar mais pra frente por causa que ela é pequena, né? Eu disse, eu tenho uma bebê que é pequenininha, 8 meses, então o tempo de validade do documento dela é curto, então a gente deixou para tirar mais pra frente, quando a gente tiver mais uma previsão melhor da viagem. E aí ele disse, mas ela é tão pequenininha, você já vai viajar para os Estados Unidos com ela? Se mas quando a gente viajar ela já vai estar maiorzinha. E isso não é impedimento, né, gente? Mas assim, eu não questionei, eu só respondi isso, que ela, quando a gente for, já ia estar maiorzinha e que a gente ia viajar com ela tranquilamente. Outra dica que eu dou é responda objetivamente as perguntas que ele faz, para você não se enrolar e para passar firmeza também e para também não tomar o tempo do cônsul, que vai ter muitas pessoas para atender durante os dias, tá? Então, seja bem curto e objetivo. Outra coisa que ele perguntou pra gente foi com que a gente trabalhava. Aí meu esposo respondeu com que ele trabalha e ele perguntou a mim. E aí, nesse momento, eu confesso que eu dei uma tremida na base. Por quê? Porque eu falei que eu tinha formação em psicologia, mas eu não estava atuando. Aí ele perguntou qual a sua renda. Aí eu disse que no momento estou sem renda. E aí eu justifiquei, porque eu tive filha, eu precisei me afastar um pouquinho. E ele perguntou, e você pretende voltar a trabalhar quando? Aí nesse momento eu não tinha pensado nessa pergunta. E não tinha uma data exata, então eu fiquei meio enrolada. E aí eu disse, logo. E aí ele ficou, logo? Aí eu disse, logo porque eu preciso ajudar a complementar a renda do meu esposo. E aí eu preciso voltar logo. Mas não falei data. Isso poderia ter me prejudicado? Poderia, porque nessa hora eu fiquei me tremendo, achando que ele poderia negar. Mas o que acontece? Eu poderia ter dito assim que minha filha entrar na escola. Ou, sei lá, dado uma data, ano que vem, não sei. Mas como eu não tinha uma data, eu não quis mentir, então falei a verdade, que logo, porque eu preciso ajudar a complementar a renda do meu esposo. Então essas foram as perguntas. Quando eu terminei de falar isso, aí isso o tempo todo ele mexendo lá no computador dele. Mal olhava pra gente, eu olhava assim, só na hora que a gente tava respondendo e voltava. E aí ele disse, visto aprovado, tenha uma boa viagem. Gente, nessa hora parece que saiu um peso assim. Aí você sai, aí eu olhei assim pro meu esposo, ele dá um papelzinho, ele fica com o passaporte e pede pra gente
marcar lá no CASB para retirada. Porque você também tem a opção de, quando você faz a DS, você pagar uma taxa para receber na sua casa. E a gente achou melhor não pagar essa taxa e ir direto no CASB, porque é próximo aqui, fácil, a gente tem disponibilidade de ir lá, economizar uma grana, porque o valor é por pessoa. Se eu não me engano, é R$60, eu acho, mas não tenho certeza agora. E aí daria 120, mais as meninas, 240, ficaria um valor alto, né? Então a gente preferiu ir lá pegar. Eu acho que compensa você pagar se você não é de uma cidade que tira o visto americano. E aí vamos dizer que você é de Fortaleza, você tem que vir para Recife para tirar o seu visto. E aí vale a pena você pagar essa taxa para receber o visto na sua casa, para você não ter que ficar aqui no estado esperando seu visto ficar pronto. Então aí vale mais a pena você receber na sua casa, entenderam? Eu acho que assim vale a pena pagar a taxa. Se você tá nem aí, quer pagar, quer receber no conforto do seu lar, é opção sua, critério seu. E aí foi isso que aconteceu, a gente saiu de lá feliz da vida, parece que tirou um fardo das costas, porque assim, eu não estava nervosa, realmente não estava, mas quando ele fez essa pergunta, que eu não tinha pensado na resposta, realmente me deixou meio assim, ai Jesus, ele vai negar, pode negar, e aí eu vi que não. Então é isso, gente. Eu acho que o segredo é você ser bem sincero, não mentir, passar segurança, ser curto e objetivo as suas perguntas, comprovar tudo que ele falar. E é isso. Eu acho que se você for pego na mentira, aí com certeza seu visto vai ser negado. Outra pergunta que ele fez, que eu lembrei agora, foi se a gente conhecia alguém lá nos Estados Unidos. E aí a gente falou que não. Se você tem algum parente próximo de primeiro grau, filho, pai, mãe, irmão, não minta, porque se eles vão descobrir. Se você tiver, eles vão descobrir. E aí, se você mentir, seu visto vai ser negado, com certeza. Então é isso, espero que eu tenha ajudado com todas essas dicas, que você tenha aprovação, assim como eu, de primeira, porque é isso que a gente deseja, né? E assim, estou muito feliz. Em breve, aqui no canal, mais vídeos de rumo aos Estados Unidos, tá? Vou postar aqui como que eu fiz, porque a nossa viagem vai ser muito econômica. E aí eu vou dizer pra você como é que eu economizei nas minhas passagens, como eu vou economizar na hospedagem, no ingresso dos parques, porque pra tudo tem um jeito de economizar, tá bom? Principalmente pros Estados Unidos, que é tudo bem caro, né? E aí vocês vão gostar, eu tenho certeza. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum desses vídeos. Um beijo e até a próxima!